Olá, no Agro Nacional de hoje vamos mostrar o comércio sem intermediários praticado em feiras onde consumidores compram direto do produtor. Também vamos conhecer um programa da Embrapa que visa garantir a segurança nas avaliações de análise dos solos em diferentes laboratórios. E continuamos nossa conversa com o IBGE sobre os dados do último censo agropecuário. Os números apontam para o aumento e uso indiscriminado de agrotóxicos no campo. Além disso, visitamos uma fábrica de processamento de carne suína, onde são feitos derivados como linguiças, presuntos, bacon e outros defumados. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Vamos conhecer uma feira onde os consumidores compram frutas, verduras e legumes direto do produtor. Essas feiras são organizadas por meio de associações ou cooperativas e, por não terem intermediários na venda, geram benefícios tanto para quem compra quanto para quem vende. Vamos ver? A maior dificuldade que tem um produtor no Brasil, qualquer parte do Brasil, é fazer toda a cadeia, desde a semeadura até a venda do produto na banca. E diante dessa dificuldade, que é muito grande, você fazer a logística e a comercialização, alguns produtores, há uns 5 anos atrás mais ou menos, se reuniram e faziam feira e levavam seus produtos, cada um levava o seu produto, suas caixas e tal, e nas conversas no final de feira, né, foi surgindo, foi sendo discutido isso, a possibilidade de se ter uma estrutura mínima que pudesse fazer a logística, ou seja, transportar, recolher os produtos na roça e trazer para a comercialização. As organizações rurais, elas se formam a partir da necessidade de se comercializar, de poder se organizar em grupo, seja ele por meio de associação ou cooperativa, para ofertar a esse consumidor uma boa regularidade de produtos durante o ano inteiro. Então a Emater, ela incentiva esse tipo de trabalho coletivo, até para otimizar o trabalho junto a esses agricultores, de maneira que a gente apoia e incentiva desde a formalização dessas organizações e também na gestão dessas organizações. É muito importante a atividade da associação, tanto para o produtor, quanto para o consumidor. Para o produtor, ele tira essa carga pesada, como eu já mencionei, da logística e da distribuição do ponto de venda. Para o consumidor, ele traz muitos benefícios. Ele traz, primeiro, produtos que foram colhidos no dia anterior. São produtos frescos, portanto de qualidade e com sabor. Ele também traz para o consumidor a condição de comprar e adquirir produtos diretamente do produtor, tendo a associação apenas como uma facilitadora da transação. E também tem um outro benefício que está ligado ao preço, né? Porque há uma diferença muito grande de preço entre os produtos que são comercializados em feira daqueles que são comercializados nos supermercados. No Sítio Raiz, o nosso trabalho aqui, a gente produz alimentos em abundância, né, em sistemas bem intensivos de produção, né, aliando muito a nossa atividade de horticultura com o nosso interesse maior, que é a recomposição das florestas no nosso lugar, né? Então, para isso, a gente trabalha com sistemas agroflorestais. E a gente se associa na agroorgânica, né? Junto a vários outros produtores e outras produtoras orgânicos aqui no DF. E aí a gente criou também uma outra associação que se chama as ProSafs, que é a Associação de Produtores e Produtoras Agroflorestais, cujo o foco maior dessa associação é elencar, dar mais força para o trabalho no campo com sistemas agroflorestais, né? Então, através das ProSafs, a gente não só comercializa, quanto a gente atua em projetos sociais,
buscando promover uma assistência técnica, uma extensão rural para outros agricultores inseridos em outros contextos, para que o pessoal esteja se apropriando dos conhecimentos da agrofloresta e também fazendo uma transição nas atividades deles e delas para o cultivo de hortaliças com os consórcios de árvores, né? Como a gente vai cada vez mais aprendendo e trabalhando, né? Na venda direta, a gente trabalha tanto com essas feiras associativas, né? Que aí, no caso, são associações que juntam um grupo de produtores e fazem essa venda. Né? Ou seja, quem opera ali são os produtores, né? Na maioria das vezes, quem faz a feira são também os produtores. Então, é uma venda direta. E fora isso, a gente tem também entrega de cestas que a gente faz, né? A gente faz o delivery, que vai na casa das pessoas e entrega a cesta, o pedido que a pessoa faz. A gente dá muito valor mesmo aos recursos que a gente tem de contato direto com as pessoas que se alimentam daquilo que a gente produz. Por quê? Porque a agricultura é mesmo uma atividade muito complexa, né? Em especial nessas circunstâncias que a gente tem no país hoje mesmo, assim, que marginalizam muito o ofício do agricultor, da agricultora, né? Então, às vezes, faltam compreensões bem básicas, assim, do que é a atividade de produção de alimentos, né? A gente está trabalhando com um produto que foi colhido há menos de 24 horas, muitas vezes. Então, saiu da terra, praticamente está ali na mão do cliente, né? Então, essa eu diria que são as duas grandes vantagens da venda direta, principalmente para o cliente. Que ele conhece o agricultor, ele já começa a ter o selo de garantia, já começa ali, porque ele tem um contato pessoal. Ele pega um preço melhor do que o da loja, né, o do supermercado de orgânicos. E ele vai ter um produto extremamente fresco. Importante que o próprio consumidor possa distinguir isso e se apropriar das vantagens de fazer o consumo direto. E ele pode fazer isso de que maneira? Se aproximando desse vendedor, se aproximando desse agricultor e vendo ali, verificando ali a autenticidade realmente desse agricultor. Se de fato ele está comprando de um agricultor, para ele então se apropriar dessas vantagens de poder comprar diretamente do agricultor e esse agricultor também poder oferecer a ele as vantagens de estar fazendo essa venda ao consumidor final. A fertilidade dos solos é um tema de muita importância para a produção agrícola em todo o Brasil. Por isso, desde os anos 1990, a Embrapa coordena o Programa de Análise de Qualidade de Laboratório de Fertilidade. O objetivo é garantir a segurança das avaliações químicas das amostras de solos em diferentes laboratórios. Hoje, no nosso programa de análise de qualidade, nós temos em torno de 150 laboratórios, tanto do Brasil quanto também do Paraguai. Nós estamos falando também de um corpo natural, que é o solo. Então, ele, naturalmente, tem variações, mas essas variações, do ponto de vista analítico, não podem ser tão grandes que inviabilizem a interpretação do resultado. Por isso é que o material preparado para envio para os laboratórios, ele é homogeneizado e testado. Não pode ter um máximo de variação acima, vamos dizer assim, de 5 a 10% dos analitos que são analisados, ou seja, dos elementos que fazem parte da análise da qualidade. Entre eles, então, nós temos os parâmetros tipo pH do solo, que mede a acidez do solo, e a quantidade de nutrientes, como a questão do cálcio, magnésio, fósforo, potássio e dos elementos ácidos, que é o hidrogênio e o alumínio. A matéria orgânica também faz parte do sistema, e aí nós temos outros parâmetros que são também analisados, mas não entram na classificação geral. Eles servem mais como parâmetros de avaliação do laboratório, como a questão da granulometria, ou seja, a divisão do solo nas partículas areia, silt e argila, micronutrientes também. Essa questão da qualidade, ela é importante porque o próprio produtor, naturalmente, e desconfiado do jeito que ele é e tem que ser, ele às vezes mandava a amostra para 2 laboratórios diferentes e vinham resultados diferentes. Então a pergunta é por quê?
Então, isso desacredita a análise de solo, que, em última instância, é a ferramenta mais importante para você definir quais as correções que você precisa fazer do ponto de vista químico no solo para melhorar o pH, ou seja, a acidez do solo, e para aumentar os níveis de nutrientes no solo. Nutrientes que podem ser nutrientes que são fortemente absorvidos em grande quantidade, que nós chamamos como macronutrientes, que é o caso do cálcio, magnésio, do fósforo, do nitrogênio, do potássio, ou mesmo micronutrientes, que esses já são absorvidos em menor quantidade, como é o caso do zinco, do cobre, do boro e assim por diante. Então, para você ter uma melhor garantia desses resultados, você precisa controlar. É que nem exame de sangue. Quanto melhor e mais confiável o exame, mais eficiente vai ser a dose do remédio, ou, no nosso caso, a dose da correção da acidez e da quantidade de nutrientes. A questão toda aí é custo. Uma análise feita de maneira errada vai te levar ou a aplicar menos fertilizante do que necessário, e aí você vai ter perda de produtividade, ou você aplicar mais do que é necessário, correndo aí 2 riscos. O primeiro, de jogar dinheiro fora, e o segundo, de contaminar o solo. Então, é importante você saber o nível desse nutriente, ou, no caso da acidez do solo, para que você possa fazer as correções necessárias. Agora, se você é da linha orgânica, essa correção vai ser feita com adubos orgânicos. Se você é da linha convencional, você vai usar adubos minerais ou mesmo organominerais. Pequeno, médio, grande, agricultura convencional, agricultura orgânica, todos têm que saber o nível de nutrientes ou de capacidade de nutrição do solo. E não só de nutrição, mas também da acidez. Por quê? Não adianta você pensar também só em nutrir bem a planta. Se a acidez do solo não for adequada, a planta não consegue absorver por mais nutrientes que tenha. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com o IBGE sobre os dados do último censo agropecuário do país. E ainda vamos visitar uma fábrica de processamento de carne suína e dar 2 dicas de receitas com a carne, a porqueta e o joelho de porco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Mundo do Campo na sua tela. Agora a gente continua a nossa conversa com o IBGE sobre os dados do último censo agropecuário de 2017. Os números mostram que, além do aumento no uso de agrotóxico no campo, a maioria dos agricultores aplica o produto sem qualquer orientação técnica. Vamos saber mais detalhes com o gerente do censo, Antônio Florido. A gente pergunta se o estabelecimento, no período de referência, usou agrotóxico ou se não utilizou. Em relação ao censo passado, ao censo de 2006, esse número aumentou em torno de 20%. Mas o que é este número? Tem muita gente que olha a informação do censo só na linha de total. É como se estivesse num barquinho no oceano, né? Então vai chegar uma hora que ele começa a ver miragem, ver coisa que não existe. Então o que a gente fala é que ele tem que mergulhar no fundo do mar, olhar, explorar o fundo do mar, que vai ver coisas muito bonitas, às vezes pode ver coisas feias. Mas não mergulhar de escafandro, porque escafandro ele vai e fica só numa posição, olhando sempre a mesma coisa. Então, se a gente pegar esse número de estabelecimento que declarou utilizar agrotóxico em 2017 e formos analisar essa informação por grupo de área de lavoura, escolaridade do produtor, se recebe orientação técnica ou não recebe, quanto que gastou com agrotóxico, a informação é diferente. Então, do total de quase 1.600.000 estabelecimentos que declarou ter utilizado agrotóxico, 73% desse número tem até 20 hectares. Então, são produtores considerados pequenos. Você tem, desse total de 73%, você tem uma boa parcela desse percentual que são produtores que ou não sabem ler e escrever, ou que têm até, no máximo, o ginasial incompleto e não recebe orientação técnica. E gasta, no máximo, em torno de R$ 160 por mês, gastou em torno de R$ 160 por mês com agrotóxico. Então, são muitos estabelecimentos pequenos,
com produtores de baixa escolaridade, que não recebem orientação técnica, que usa agrotóxico, não sei como, quem orienta, se ele não sabe ler ou tem baixa escolaridade, ou não teria condição de interpretar que tipo de agrotóxico ele tem que aplicar e para quê, e com gasto muito pequeno. Então, são muitos utilizando mal e gastando pouco. Então, está utilizando pouco. E você tem uma quantidade menor de estabelecimento que o produtor tem a escolaridade elevada e que tem orientação técnica, a maior parte deles, e que é onde está concentrado. Em torno de 80 mil estabelecimentos, concentra perto de 75% de toda a despesa com agrotóxicos. Se você analisar a série histórica do censo com essa informação, ela vem aumentando desde 1975, aumentando, ficou constante, o número de estabelecimentos que declarou utilizar agrotóxicos. Em 2006 teve uma queda considerável. Em 2017 subiu, mas não chegou ao nível de 95. O que pode ter acontecido em 2006 para ter aumentado? Quer dizer, nós começamos a analisar o que pode ter acontecido para ter dado essa queda. Então, no final da década de 80, houve uma lei que mudou, que proibiu utilizar a palavra defensivos agrícolas e obrigou a usar agrotóxicos. Então, como essa lei foi muito perto, essa mudança foi muito perto do censo, no censo de 2006 nós perguntamos se usou agrotóxico. Até então a gente perguntava se usou defensivo agrícola. Então, na cabeça do produtor ainda não estava consolidada essa mudança de termo. Aí você perguntou, usou agrotóxico? Ele pode ter falado que não. Pode não ter sido isso, mas pode ter sido isso. Essa mudança de terminologia de defensivo agrícola para agrotóxico, em 2006, fez com que respondesse que não. 10 anos depois, esse nome já ficou conhecido, aí ele voltou para o normal. Então, não houve um aumento. Na verdade, acabou voltando para a normalidade, mas ainda menor que em 95, 96. Então, de 80 mil estabelecimentos, são de produtores com maior tecnologia, que tem de mais de 100 hectares de área de lavoura. 80 mil estabelecimentos gastam em torno de 75% de toda a despesa com agrotóxicos. Mas se você for olhar o perfil desse produtor, ele tem uma escolaridade mais elevada, praticamente todos eles recebem orientação técnica e praticamente são todos mecanizados, porque você vai aplicar agrotóxico em estabelecimentos de grande escala, você tem que ter um equipamento moderno, com controle de vazão. Em termos de porcentagem, quem usa mais são esses maiores, que ele usa mais porque são áreas maiores, maior quantidade de volume de produção e a despesa está toda praticamente concentrada nesses maiores. O Agro Nacional visitou uma fábrica de processamento de carne suína, onde são feitos derivados como linguiças e presunto, além de bacon e outros produtos defumados. A nossa equipe vai mostrar como funciona todo o processo, desde a chegada da carne até a distribuição do produto. Além disso, vamos dar 2 dicas de receitas com a carne suína, a porqueta e o joelho de porco. Vamos ver? Na Holanda eu aprendi com meus pais uma técnica de defumação natural. É uma curação também natural que eu trouxe para o Brasil para aplicar aqui na nossa produção. Nós trabalhamos aqui na nossa fábrica com 15 funcionários e é uma produção bem artesanal, mas com máquinas modernas. Com essas máquinas modernas conseguimos fazer uma produção muito grande. Nossos fornecedores são muito em torno do Brasília. As fazendas ficam lá no Padef, onde tem grandes criadores de suíno. O criador de suíno manda para um frigorífico, lá vai ter abate e depois do abate vem para a nossa fábrica, onde nós fazemos os cortes, nos desossamos, nos injetamos os produtos, defumamos e assim vai. Bom, a gente tem uma linha de produção, né, que o trabalho de um depende do trabalho de outro, certo? Um processo depende de outro processo, até chegar no nosso produto final, embalagem e guardar para refrigeração. E esse mecanismo tem que estar sempre muito bem azeitado. A nossa mão de obra é especializada, nós executamos cortes que não são muito tradicionais em açougues de supermercados, açougues de rua.
A nossa mão de obra sempre passa por um grande treinamento, né, para se adequar às demandas da nossa empresa, e todo dia se aprende, né? Todo dia aparece alguma coisa nova, algum produto novo que a gente queira implementar. É uma coisa que um vai aprendendo com o outro. Como funciona a produção, por exemplo, de uma linguiça salsicha na nossa fábrica? Primeiro, começa com qualidade de carne, tem que ser sempre fresquinho. Então, nós recebemos uma carcaça de porco, divide essa carcaça, desossamos um pernil, paleta e tocinho e quando está desossado, ele vai para um moedor. No moedor, você pode escolher a moagem grossa, mais fina. Você pode fazer isso por causa do disco. Depois, quando a carne está moído, ele entra num misturador. E lá nós colocamos os temperos, sal e eventualmente pode colocar um vinho, um queijo. Quando ele está misturado, ele vai para uma embutideira. Lá você embute como uma tripa, você pode embutir como uma tripa de porco ou uma tripa de cordeiro. E salsichão. Depois o salsichão vai para um tacho de cozimento e depois o produto está pronto para consumir. A defumação natural, nós temperamos primeiro uma carne, domina uma salmoura e é muito importante, você vai secar a carne e depois defumar a carne. E você pode defumar carne quente ou você pode defumar carne frio. Tem duas técnicas. Quando você defuma carne quente, a carne já sai pré-cozido do defumador. Defumação frio, nós usamos muito na Holanda e para defumar mais tipo de pata negra, um tipo de parma. Para as pessoas que querem entrar no ramo também de embutidos, é muito importante. Eu acho que é fundamental você procura parceiros que te fornecem carne de qualidade, te entrega sempre carne fresquinha. Você tem que fazer um controle sempre 100%. Sempre trabalha num ambiente muito gelado, porque assim sempre tem que manter os produtos muito gelados para fazer um produto muito bom. O principal produto da nossa fábrica é carne suína, mas trabalhamos também com carne bovina de raça Angus e também trabalhamos com frango defumado, um peito defumado, linguiça de frango. E o carro-chefe da nossa fábrica são as linguiças, salsichas, é um produto que me impressionou muito no Brasil. Os brasileiros gostam muito de produtos defumados. Então nós temos um joelho defumado que desmancha no seu prato. E nós temos uma costela de porco com molho barbecue já pré-cozido que faz sucesso nas todas as cozinhas. Aqui é nosso joelho defumado. O joelho defumado, processo, claro, desossa primeiro, injeta o joelho com uma salmoura com temperos, deixa ele 2 dias numa salmoura, curando. Depois o joelho vai para defumador, a noite inteira nós defumamos daqui com serragem. E depois, quando ele está defumado, ele vai para um tacho de cozimento para 5 horas. Depois ele está pronto e o consumidor faz o seguinte, ele coloca no forno com papel alumínio para 2 horas, tira o papel alumínio do joelho e deixa mais meia hora para pururucar. Atrás de mim tem alguns produtos que nós fabricamos e aqui tem nossa porchetta. A porchetta é feita de uma barriga junto com lombo e nós colocamos um tempero, vinho branco, limão, sal, alho, gengibre, e sálvia e salsa. Nós deixamos um dia, 24 horas, nesse tempero, depois nós vamos amarrar e quando ele está pronto, nós cortamos em peças assim ou podemos fazer em fatias. E a sugestão para o consumidor é 1h30 com papel alumínio no forno, depois tira o papel, deixa mais meia hora na 200 graus, pururucando. E você pode também colocar no churrasco em fatia e ele fica uma delícia. A pele fica bem pururucado e muito macia.
Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o mundo do campo, na tela da TV Brasil.